Você sabia que no Japão você não pode usar sua assinatura? É necessário um selo especial em vez disso. Ou que tal o fato de que a limpeza faz parte do currículo escolar? Ou que a sua tatuagem pode te banir da academia? Isso é só o começo. Hoje estamos revelando 50 fatos sobre viver no Japão que ninguém realmente comenta. Fato 50. A ceia tradicional da véspera de Natal no Japão é K5C. Talvez não seja surpreendente, considerando que apenas 1,5% do Japão se identifica como cristão, mas o Natal geralmente não é tão comemorado como é em muitos países ocidentais. Mas como o KFC se entrelaçou com o Natal? Nos anos 70, o gerente de um dos primeiros KFCs japoneses ouviu visitantes estrangeiros reclamando da dificuldade de encontrar um jantar tradicional de peru de Natal. Eles pediram um jantar de frango frito em vez disso. O KFC no Japão aproveitou essa relativa falta de peru para anunciar jantares de frango para o Natal em 1974, promovendo-o como Kentucky para o Natal. Até hoje, os lucros do KFC dobram em dezembro no Japão. Fato número 49, as pessoas evitam e temem o número 4. Uma superstição em torno do número 4 existe em vários países asiáticos e por razões semelhantes. Em japonês, o número 4 pode ser pronunciado shi, e a palavra para a morte também é shi. Apesar de serem representados por diferentes kanjis, eles possuem o mesmo som. O número 4 é considerado muito azarado, assim como o 13 no Ocidente. Como resultado, muitos edifícios pulam completamente o quarto andar, saltando direto de 3 para 5. Os produtos geralmente são vendidos em pacotes de 3 ou 5, em vez de 4, e presentear alguém com 4 de qualquer coisa é geralmente evitado. Isso é considerado um convite ao azar. Essa tetrafobia, o medo do número 4, é tão difundida que afeta a saúde das pessoas. O British Medical Journal descobriu que japoneses e chineses tinham 13% mais chances de morrer de insuficiência cardíaca no quarto dia do mês. Vai entender. Fato número 48. Você precisa do seu próprio carimbo Hanko. Os japoneses que assistiram a isso provavelmente reviraram os olhos. Isso é porque os estrangeiros tendem a achar os carimbos Hanko uma pequena idiosincrasia fofa. Enquanto isso, os japoneses os consideram mais uma coisa extremamente irritante para lidar em seu sistema burocrático. No Japão, geralmente não se usam assinaturas para documentos oficiais. Em vez disso, utiliza-se um selo próprio chamado Hanko. Na verdade, eles costumam ter 3 selos. Um para assinar cartas e assuntos pessoais, Mitomen, um selo bancário, Jinkuin, e um selo para documentos governamentais, Jitsu-in. Existe um selo pessoal alternativo chamado Sanmonban e pelo menos outros 3 Hankos corporativos. O selo geralmente tem o sobrenome da pessoa e kanji e é guardado em um pequeno recipiente cilíndrico, semelhante a um batom. Falando em burocracia irritante, fato número 47. O Japão é conhecido por sua alta tecnologia, mas o cotidiano pode parecer como nos anos 80. A burocracia japonesa é excessivamente complicada, tributária, e parece que tudo deve ser feito pessoalmente. Pegue o exemplo de mudar de casa. O processo não é tão simples quanto empacotar e sair. Primeiro, você precisa de documentos recém-carimbados do seu bairro natal. Em seguida, leve esses documentos ao escritório do bairro em seu novo endereço para atualizá-los. Após isso, o novo bairro envia uma confirmação ao escritório de bairro original, indicando que a transferência foi concluída. E finalmente você vai ao escritório administrativo do seu novo bairro para mais uma rodada de papelada. Como um oficial japonês disse a Reuters, documentos em papel e selos ainda são prevalentes. Os sistemas de computador de diferentes ministérios e governos locais frequentemente são incompatíveis. Fato número 46. Pode ficar tranquilo quanto aos seus pertences. Sem mais conferir ansiosamente seus bolsos no metrô ou segurar sua bolsa sob o braço constantemente. A taxa de criminalidade no Japão é extremamente baixa. Em 2020, a taxa de homicídios foi de 0,2 por 100 mil pessoas. Em comparação, os Estados Unidos da América registraram 5,3 homicídios por 100 mil pessoas.
O crime mais frequente é o roubo, mas ainda é extremamente raro. Em 2023 e 2024, houve 389 roubos por 100 mil pessoas no Japão. Na Inglaterra e no país de Gales, foi de 29,5 por mil pessoas. Portanto, 2.950 por 100 mil pessoas. Em essência, quase 8 vezes mais do que no Japão. Fato 45. Muitos lugares possuem. Fato 45. É melhor usá-los. Para manter tudo limpo, lojas e escritórios japoneses preferem que você não leve seu guarda-chuva molhado para dentro. Então muitas pessoas o deixam do lado de fora. Como muitos guarda-chuvas se parecem, e talvez porque parecem ser um ponto cego na ética japonesa de não pegar as coisas alheias, várias lojas e escritórios fornecem armários para guardá-los. Por uma pequena taxa, você pode guardar e retirar seu guarda-chuva antes de sair. Fato número 44. A polícia é confiável e vista como assistentes da comunidade. Ao passear pelo Japão, você pode encontrar um koban, uma pequena delegacia de bairro que auxilia a comunidade local. As pessoas no Japão pedem à polícia direções, ajuda com itens perdidos e assistência geral. Um koban também funciona como um local de achados e perdidos. Se você perdeu uma pulseira ou carteira, verifique lá. A falta de crime pode deixar a polícia com tempo livre para ajudar suas comunidades. Eles também são ótimos em investigar crimes. A taxa de resolução de homicídios no Japão é de 95% contra 60% nos Estados Unidos da América. No Japão, a polícia geralmente só incomoda se você estiver fazendo muito barulho. Fato número 43. Use sua voz interna. Apesar de Tóquio e Osaka serem algumas das maiores e mais agitadas cidades do mundo, você achará cantos surpreendentemente tranquilos. Os japoneses valorizam o silêncio e preferem não perturbar os outros. É por isso que no transporte público, mesmo em um metrô ou ônibus lotado, você pode ouvir um alfinete cair. Não atenda chamadas no seu telefone enquanto estiver no transporte público, e se quiser falar com um amigo, tente não fazer muito barulho. As exceções são as lojas, que muitas vezes tocam música e anúncios ao mesmo tempo, e as salas de pachinko, onde você entrará e literalmente será atacado por sons. Fato número 42. Carros com alto-falantes podem fazer o barulho que quiserem. As poucas exceções para manter o volume em um nível razoável incluem algo que a maioria dos locais odeia: carros com alto-falantes. Normalmente empregados, quando a época de eleições se aproxima, cada candidato envia carros com alto-falantes e voluntários para o seu distrito. Os carros transmitem promessas de campanha, músicas e slogans, enquanto os voluntários gritam para as pessoas das janelas, tudo em um volume ensurdecedor, o que parece uma maneira infalível de fazer alguém votar no seu oponente. Mas ei, o que sabemos? Fato número 41. Há mais de uma maneira de se curvar. A maioria das pessoas sabe que os japoneses se curvam uns aos outros, mas existem várias maneiras de fazê-lo, dependendo do relacionamento e do status relativo entre as pessoas. Uma reverência casual, conhecida como shaku, é uma pequena reverência de 15 graus, relativamente informal. Kirei é uma reverência de 30 a 40 graus, considerada um pouco mais formal ao cumprimentar alguém superior por relação de trabalho ou idade. As reverências mais formais, Sai-Kirei a 45 graus ou mais, e Dojeza, que é uma reverência enquanto se ajoelha completamente, são raras e usadas para extremo respeito ou pedidos de desculpas. Além disso, evite qualquer contato visual direto durante a reverência, o que comunica desconfiança ou desrespeito. Fato número 40. As pessoas evitam comer ou beber em movimento. Falando de maneiras que você pode inadvertidamente ofender alguém, você deve geralmente evitar comer e às vezes até mesmo beber em movimento. Mesmo quando as pessoas pegam lanches de uma máquina de venda automática ou combini, vamos chegar a esses em breve, elas tendem a comer ou beber bem, ao lado da loja ou máquina. A menos que você esteja em um lugar como um festival onde não há outra escolha, andar e comer é apenas considerado de mau gosto e impolite. Isso contraria a ideia japonesa de respeitar os espaços públicos, pois comer em movimento provavelmente sujará o ambiente e a própria comida. Sobre práticas alimentares, fato 39. Você provavelmente não vai mais se preocupar com o que tem na sua comida.
A comida no Japão é estritamente regulamentada com um extenso conjunto de regras que governam a segurança, a qualidade e manuseio. E por uma boa razão. Neste país, o peixe cru é um alimento básico, e até mesmo o frango cru aparece em iguarias como o torizashi, sashimi de frango, e o tartare de yakitori, frango cru finamente picado com temperos. Com pratos assim no cardápio, a comida deve ser segura. De acordo com o site de importação japonês Kovu, o Japão aplica alguns dos mais rigorosos padrões de segurança alimentar do mundo para garantir a proteção do cliente e preservar sua indústria agrícola doméstica. Mas ainda deve ter cuidado com a maneira como come sua comida, pois, fato número 38, você pode ofender as pessoas com seus hashes. Não coloque os hashes no arroz quando não estiver usando-os. Em funerais japoneses, é costume oferecer tigelas de arroz aos falecidos, com hashes inseridos verticalmente na tigela. Como você pode imaginar, fazer isso enquanto outros estão vivos é considerado um mau presságio e geralmente rude. Não deixe seus hashes deitados sobre a tigela, a menos que tenha terminado. É considerado má etiqueta, conhecido como watashi bashi. Você não deve espetar um pedaço especialmente escorregadio de comida com seus hashes. Simplesmente deixe seus hashes no descanso para hashes quando não estiver usando-os. E definitivamente não use-os para apontar. Porque fato número 37. Apontar no Japão é rude e agressivo. No Japão, apontar é considerado rude e excessivamente agressivo, especialmente em uma sociedade que valoriza a sutileza e a não confrontação. Se você precisar fazer um gesto para algo ou alguém, não use o dedo indicador. Em vez disso, acene suavemente com os dedos, com a palma da mão voltada para cima, na direção do que você está referenciando. Se quiser apontar para si mesmo, não aponte para o peito. Aponte para o seu nariz. Ao falar, minimize os gestos com as mãos, especialmente em público ou ambientes formais, pois usá-los é mal visto. Fato 36. O Japão é um desafio para pessoas diretas. Os japoneses geralmente evitam qualquer interação que possa ser vista como confrontadora ou agressiva, a ponto de até mesmo a palavra não ser raramente dita diretamente. As pessoas tendem a responder com "é um pouco difícil" ou "vou considerar", deixando você esperando por uma resposta que já foi dada sem que você perceba. Esse estilo de comunicação indireta pode ser muito frustrante para certos tipos de personalidade que preferem ir direto ao ponto. Mas isso acontece porque o Japão é o que é conhecido como uma cultura de alto contexto, culturas que tendem a enfatizar a harmonia do grupo e também tem muitas regras não ditas e compartilhadas. As pessoas nessas culturas dependem muito de sinais não verbais e entendimentos implícitos, o que significa que muita comunicação não está sendo falada. Mas, como os gestos com as mãos também são limitados, decifrar o que realmente está sendo comunicado pode ser um desafio. Fato número 35. Tatimei rege as interações sociais. Os japoneses dividem o comportamento em Tatimai e Honi. Tatimei é a abordagem e comunicação que as pessoas são esperadas a ter quando estão em público, ou entre pessoas que elas não consideram tão próximas. Nesses casos, as pessoas são incentivadas a evitar expressão direta e priorizar colocar os outros à vontade e manter a paz. Honi, por outro lado, significa falar livremente e ser você mesmo, mas é reservado para amigos próximos e família. Tatemi tem pontos positivos e negativos. Os japoneses tendem a ser educados, prestativos e gentis com estranhos, e raramente perdem a calma em público. Por outro lado, pode ser opressivo às vezes ter que se controlar o tempo todo em público. Fato 34. As pessoas se sentem mais confortáveis nuas do que você imagina. Surpreendentemente, para uma cultura geralmente vista como quieta, tímida e reservada quanto a questões pessoais, os japoneses se sentem confortáveis em ficar completamente nus diante de estranhos. Estamos nos referindo a onsens, banhos em fontes termais naturais, e sento, banhos públicos internos. São espaços comunitários de banhos segregados por gênero, onde um monte de estranhos se reúne e simplesmente relaxa na água. Os onsens são conhecidos por seus benefícios para a saúde. De fato, você descobrirá que esteve tomando banho da maneira errada. Não coloque seu corpo sujo em uma banheira cheia de água.
Sente-se em um box, tome um banho primeiro, certifique-se de que está bem limpo, prenda o cabelo se for longo e então entre na banheira. Banheiras são mais destinadas para relaxamento e imersão do que para limpeza. Isso faz parte da cultura dos onsen, permitindo que outras pessoas usem a água após ou ao mesmo tempo que você, sem ter contato com sua sujeira. Em banhos públicos você pode enfrentar outro problema. Fato número 32 ainda são mal vistos. Apesar das tatuagens serem mais aceitas e comuns atualmente em muitos países, ainda existe um tabu em torno delas na cultura japonesa. Desde o período Edo, do século XVII ao XIX, tatuar pessoas era uma forma de punição para criminosos. Mesmo até o início do século XXI, as tatuagens eram principalmente associadas aos membros da Yakuza, a organização criminosa mais notória do Japão. Em muitos onsens, academias e piscinas públicas, há uma proibição para pessoas com tatuagens entrarem. Fato número 31. O Japão se destaca no design de banheiros. A maioria das pessoas já conhece os incríveis vasos sanitários japoneses. Quer aquecer seu traseiro, limpar-se com um jato de água, tocar música pop cativante? Você pode fazer tudo isso enquanto está no vaso sanitário. Mas o Japão é muito bom no design de banheiros em geral. Como outros países da Ásia, a maioria dos banheiros japoneses tem ralos no chão que drenam tudo no banheiro. Se você espirrar um pouco de água fora da banheira, pia ou chuveiro, não tem problema. Apenas deixe escorrer. Falando em higiene, fato número 30, você deve sempre ter ou usar meias. É mais complicado do que tirar os sapatos antes de entrar na casa de alguém. Chinelos são comumente oferecidos ao entrar em casas ou alguns espaços públicos, mas não podem ser usados em todos os lugares. Se você for entrar em qualquer espaço com um tatame no chão, espera-se que você tire os chinelos. Mas andar descalço na casa de alguém geralmente não é aceitável, a menos que você seja muito íntimo, então você deve estar de meias, ou pelo menos ter um par consigo. Se quiser ir ao banheiro, esteja pronto para usar chinelos separados, exclusivos para a área do banheiro. Ninguém deseja que você leve bactérias do banheiro para dentro da casa. Se você tem mais de 40 anos, prepare-se para medir sua cintura anualmente. O Japão não se preocupa muito em ser visto como gordofóbico. Em certos casos, isso pode ser um pouco problemático, o que abordaremos em breve. De acordo com a lei Metabo, pessoas entre 40 e 74 anos que vivem no Japão devem ter seus resíduos medidos todos os anos. O excesso de gordura na cintura é um dos principais indicadores de vários problemas médicos, especialmente problemas cardíacos e má saúde geral. Embora possa ser desconfortável para os pacientes, o Japão tem algumas das menores taxas de obesidade e as maiores expectativas de vida do mundo, com 84 anos e meio de idade. Fato 28. A vida é difícil para pessoas de tamanho grande. No Japão, 20% das pessoas estão acima do peso e menos de 4% da população é considerada obesa, em comparação com a taxa média de obesidade para os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é de cerca de 18%. Ainda há um grande estigma associado à obesidade, apesar da tradição do sumô. Além disso, muitas lojas de roupas simplesmente não atendem pessoas de tamanho plus size. O varejo japonês geralmente considera o tamanho 2,50 como plus size, equivalente a um grande ou até médio grande nos Estados Unidos da América. Os tamanhos japoneses costumam ser 1 ou 2 números menores que os americanos. Para completar, existem poucas lojas de roupas plus size, mas esse não é o único grupo enfrentando desafios no Japão. Fato 27. A vida vegetariana pode ser difícil. Apesar de haver muitos vegetais na culinária japonesa, a maioria dos pratos contém alguma proteína, geralmente carne magra ou peixe. Há menos veganos e vegetarianos no Japão do que em muitos países ocidentais, então ainda menos restaurantes atendem a essas preferências alimentares. Uma pesquisa de 2019 da VegWall revelou que apenas 2,1% dos japoneses são vegetarianos ou veganos. Muitos chefes ainda não compreendem as restrições veganas e a maioria dos restaurantes não possui opções adequadas para esse público. Além disso, muitos pratos vegetarianos ainda são feitos com caldo de peixe ou animal.
E falando de comida, fato número 26. Mesmo cidades gastronômicas como Tóquio não têm muita variedade. Os restaurantes no Japão geralmente servem apenas a culinária japonesa. Apesar do país ser enorme, com uma população de 123 milhões de pessoas, não é tão diversificado, resultando em poucas comunidades de imigrantes para estabelecer ou frequentar restaurantes com culinárias estrangeiras. Enquanto você pode encontrar uma grande variedade de culinária japonesa, de lojas de sushi e ramen a izakaya, se você quiser culinária mexicana ou grega, terá sorte de encontrar mais do que um punhado de lugares decentes em todo Tóquio. E fora das grandes cidades, provavelmente você não encontrará nada. Fato número 25. Expatriados provavelmente não encontrarão alguns de seus rolos de sushi favoritos. Um fato menos surpreendente é que se você pedir um Rainbow, Dragon, California ou Chicago Roll em um restaurante de sushi japonês, provavelmente vai receber um olhar vazio. Muito do sushi consumido no exterior não é realmente sushi japonês, mas sim ocidentalizado. O sushi japonês foca em sabores delicados e sutis, enquanto muitos rolos desenvolvidos no exterior tentam encher uma refeição de sabores sobre o peixe cru, anulando seu gosto. A única exceção a isso é se você estiver em um restaurante perto de uma base militar americana, como em Okinawa. Então você pode comer todos os rolos da Califórnia que quiser. Fato 24. A comida no Japão ainda é muito sazonal. Na maioria dos países desenvolvidos no século XXI, as pessoas perderam a noção de quando é a temporada de pêssegos, morangos ou tomates. Por que isso importa? Todas as frutas e vegetais são vendidos o ano todo. Mas no Japão, a sazonalidade dos alimentos ainda impacta significativamente o que é servido em diferentes épocas do ano. A culinária japonesa tem um conceito chamado shun, que é tudo sobre comer alimentos no pico de sabor e frescor durante a sua estação. Você ainda pode encontrar todas as frutas e legumes durante o ano todo, mas pode ser mais difícil do que em outros países encontrar frutas e legumes fora de estação. Fato número 23. Combines são centrais para a vida japonesa. As lojas de conveniência japonesas, chamadas de combine, têm como principais redes a Lawson, Family Mart e 7-Eleven. Os 56 mil combines são lojas de conveniência abertas, 24 horas por dia, 7 dias por semana para quase tudo que você possa imaginar. Os moradores locais podem pagar contas, retirar encomendas, comprar lanches noturnos e produtos domésticos que acabaram no local. 50% dos japoneses param em um combine pelo menos uma vez por semana. Fato 22. Muitos locais só aceitam dinheiro em espécie. A aversão ao digital e a preferência pelo papel não se aplicam apenas ao governo japonês. Muitos lugares no Japão não aceitam cartões de crédito e só aceitam dinheiro. Mesmo em grandes cidades como Osaka e Tóquio, alguns restaurantes e lojas menores só aceitam dinheiro. Dada a reputação do Japão como um lugar super tecnológico, isso surpreende muitas pessoas que aparecem com um cartão de crédito e são educadamente informadas, de uma maneira muito indireta, é claro, que não podem usá-lo. Se você vai visitar templos ou santuários, quase certamente precisa levar dinheiro. Fato número 21. Se você for fazer uma viagem, não se esqueça de comprar e dar omiyage. Omiyage se traduz efetivamente para lembrança. Embora conseguir lembranças para a família ou amigos próximos seja um gesto agradável em muitas culturas, no Japão, a prática é mais específica. Omiyage são geralmente produtos comestíveis representativos do lugar visitado, ou seja, produtos locais de lá. Em segundo lugar, você está comprando omiyage não apenas para seu melhor amigo e mãe, mas para todo o escritório. A ideia é agradecer aos colegas que cobriram seu trabalho durante suas férias. Ao viajar para encontrar colegas distantes, leve também omiyage da sua região para eles. Mas você provavelmente raramente sairá do escritório porque... Fato 20. O Japão tem um desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Trabalhar longas horas em detrimento da sua vida social e saúde pessoal é incentivado na sociedade japonesa, o que levou a muitos efeitos negativos para o povo japonês. As empresas no Japão frequentemente esperam inúmeras horas de horas extras. 25% das empresas esperam 80 horas de horas extras por mês. Existe uma pressão social nos escritórios japoneses para ficar na sua mesa, até que todos ao seu redor
tenham terminado o trabalho, especialmente o seu chefe. Devido ao estilo de vida insalubre, o Japão tem um fenômeno único conhecido como karoshi, morte por excesso de trabalho. Fato 19. Tirar um cochilo no trabalho é benéfico. De acordo com seu chefe, não é incomum ver japoneses cochilando no metrô ou em bancos após um longo dia de trabalho. Porém, às vezes, pessoas acabam tirando uma soneca na própria mesa, em pleno expediente. No Japão, diferente de muitos países, gerentes veem funcionários cochilando no trabalho como sinal de dedicação, indicando que mal estão dormindo devido ao comprometimento com suas tarefas. Mas parece que todas essas horas extras no escritório nem mesmo estão ajudando a economia. Porque o fato número 18, a produtividade do Japão estagnou completamente. Estamos distantes dos anos 80 e 90, quando o crescimento explosivo da economia japonesa deixou as nações ocidentais atônitas e preocupadas. Naquela época, muitos temiam que as indústrias japonesas superassem as suas, mas os tempos mudaram. Hoje, o Japão ocupa a 29ª posição em produtividade entre os 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma queda acentuada de sua posição em 19º lugar em 1970. Embora ninguém tenha identificado uma única causa, muitos acreditam que a queda na produtividade do Japão está ligada à sua intensa cultura de trabalho. As longas horas, o excesso de trabalho crônico e a ênfase em simplesmente estar no escritório resultam em menor produtividade e uma população crescente de pessoas sobrecarregadas e infelizes. Isso nos leva ao nosso próximo fato um tanto perturbador sobre viver no Japão, que é o fato número 17. Há um grande problema com a solidão. Com o passar do tempo, a população japonesa se torna cada vez mais solteira. Para muitos, inclusive jovens, o impulso de sair em encontros e conhecer outras pessoas parece ter evaporado. Isso se deve principalmente à combinação da rigorosa cultura de trabalho do país e das finanças apertadas para os jovens, segundo a maioria das pessoas. Segundo pesquisa governamental, de 47% dos japoneses sentem-se solitários às vezes ou na maior parte do tempo. E 1 em cada 3 homens solteiros nunca namorou. E a situação de namoro pode não melhorar tão cedo. Como 16º fato, o Japão é surpreendentemente sexista. Embora o Japão pareça moderno em muitos aspectos, há um enorme problema com o sexismo no país. No Japão, ideias tradicionais sobre os papéis de gênero ainda são prevalentes. Uma pesquisa governamental de 2020 descobriu que as mães fazem em média 3,5 vezes mais trabalho doméstico do que os pais, mesmo quando ambos os pais estão trabalhando. Por isso, muitas mulheres param de trabalhar ou optam por empregos de meio período após dar à luz, pois é difícil equilibrar a responsabilidade quase total pelos deveres domésticos e de cuidado com as crianças com um emprego. Isso aumenta a desigualdade de gênero. No relatório do Índice Global de Disparidade de Gênero de 2024, o Japão ficou na 118ª posição entre todos os países, logo abaixo da Tunísia, Bahrein e Nepal. Países raramente conhecidos pelo feminismo. Fato 15. Anúncios públicos frequentes em áreas rurais são comuns. Pequenas cidades e áreas rurais no Japão costumam ter o ROSO, um sistema de amplificação pública local. Embora sejam usados para emergências, como alertar sobre tufões iminentes, eles também anunciam reuniões da cidade, jogos esportivos e, em alguns lugares, tocam melodias para lembrar o horário do almoço. Claro, às vezes os anúncios públicos ficam estranhamente específicos. Exemplos da vida real incluíram lembretes educados para recolher as fezes do seu cachorro, alertas para os residentes ficarem atentos a uma vaca fugitiva e até um pedido perguntando se alguém tinha visto o marido de uma mulher local, que aparentemente tinha saído para beber e desapareceu sem deixar rastros. Fato número 14. Os endereços funcionam de maneira diferente. Os endereços no Japão geralmente são escritos da seguinte maneira: um código postal de 7 dígitos, seguido pela prefeitura, a cidade ou bairro, o bairro ou área, e então 3 números que representam o distrito, o quarteirão e então os números do prédio. Esses últimos números não são determinados como em muitos países ocidentais.
Números ou vão são às vezes ordenados por quando a casa foi construída, ou pode ser em uma ordem no sentido horário, em torno de um quarteirão da cidade. Alguns prédios também têm nomes, e esses seguirão o número da casa. Fato número 13. Falando de endereços, você provavelmente conseguirá uma ótima taxa de hipoteca em sua casa. Talvez não seja a primeira coisa que você pensa quando pensa no Japão, especialmente para um país que muitas pessoas acreditam ser caro, mas as taxas de juros no Japão são baixas para combater a deflação. O Banco Central do Japão manteve as taxas de juros no porão desde meados dos anos 90. Os compradores de casa no Japão pagam em média de 0,3 a 0,4% para hipotecas com taxa flutuante e um pouco mais de 1% para hipotecas com taxa fixa. Em comparação a 6,67%. No entanto, no final de 2024, o Banco Central do Japão anunciou que os dias de juros zero estavam chegando ao fim com planos de aumentar as taxas no futuro. Fato número 12. Placas muitas vezes apresentam Japanese, não inglês. Antes das Olimpíadas de Tóquio de 2020, o governo japonês instruiu a Agência de Turismo do Japão a garantir traduções claras e precisas em inglês para o influxo de visitantes internacionais. Isso se deu devido aos escritórios do governo japonês e empresas preferirem traduções automatizadas. Eles também usam uma forma de inglês entendida apenas por japoneses com conhecimento limitado do idioma, apelidada de Japlish. Exemplos incluem uma empresa de transporte chamando crianças de anões e frases como "o que acontece com a tarifa das crianças a partir de que idade" e "as linhas Toei Shinjuku e Toei Mita não podem aceitar em placas". Estrangeiros falantes de inglês no Japão costumam ser solicitados a revisar traduções automáticas para o inglês, mas seus chefes frequentemente preferem a versão traduzida por máquina. Fato número 11. A maioria das roupas usadas no Japão parece quase nova. Isso é menos uma questão de idioma e mais uma diferença cultural. Mercados de itens usados como Mercari e lojas físicas de reciclagem geralmente oferecem produtos quase novos por um preço muito baixo. Isso torna a experiência de compras em brechós no Japão muito gratificante, devido a dois fatores. Primeiro, os japoneses geralmente têm mais probabilidade de cuidar bem de seus pertences devido à sua educação e práticas culturais. Além disso, é extremamente difícil devolver itens em lojas japonesas, a não ser que você comprove que o produto está com defeito. Se alguém compra uma roupa e depois decide que não gosta de como ela fica, a peça é enviada para lojas de reciclagem. Fato número 10. Os japoneses usam máscaras por diferentes motivos, não só quando estão com um vírus contagioso. Aproximadamente 40% dos japoneses sofrem de febre do feno e as máscaras atenuam os sintomas. Outros que suspeitam estar doentes usam máscara para evitar transmitir doenças aos demais. Algumas mulheres podem colocar uma se não tiverem tempo para se maquiar. Posto isso, se você estiver visivelmente doente, é altamente recomendado que use máscara no Japão. Espirrar e ter o nariz escorrendo sem máscara em público é considerado rude, pois você arrisca contagiar outras pessoas. Se precisar assoar o nariz, afaste-se completamente da pessoa com quem conversa, colocando distância entre vocês. Fato 9. Alguns medicamentos prescritos que você considera garantidos podem se tornar indisponíveis. Tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e precisa de Adderall no Japão? Bem, azar o seu, porque é ilegal lá. Assim como qualquer outra droga, prescrita ou não, que contenha anfetaminas. E a lista não para por aí. Muitos medicamentos destinados a tratar depressão, alergias, dor e até descongestionantes também são ilegais no Japão. E se você quiser comprar algo com tetrahidrocannabinol ou canabidiol, você está arriscando ser preso porque é, isso mesmo, ilegal. Se você acha que as leis japonesas são rigorosas com medicamentos prescritos, prepare-se para o fato número 8. O país tem leis antidrogas mais rigorosas. Após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, o país ficou devastado e a vida foi difícil por décadas. Isso levou ao abuso desenfreado de metanfetaminas nos anos 1940 e 1950. Nos anos 50, durante um aumento da criminalidade relacionada às drogas no Japão,
a democracia aberta registrou 550 mil viciados em drogas em certo ponto. Isso levou a políticas de tolerância zero para drogas de rua e até mesmo medicamentos prescritos com anfetaminas. O uso de drogas foi associado ao crime e considerado uma perturbação da ordem social. Mesmo hoje, as leis de drogas do Japão não distinguem entre posse e intenção de distribuição. Assim, portar drogas para consumo próprio pode resultar na mesma pena de prisão aplicada a um traficante. A penalidade mais severa do Japão é reservada para a produção de suas muito odiadas anfetaminas, bem como heroína. Os infratores recebem prisão perpétua. Vamos voltar a algo mais leve. Fato 7. Acostume-se a ser extremamente consciente sobre higiene. No Japão, é melhor você se acostumar a ser extra limpo. Ao se preparar para comer, provavelmente lhe será dado um oshibori, uma toalha úmida. Tocou na porta ao sair do banheiro? Use um lenço umedecido. Vai pegar um café gelado? Provavelmente você também receberá um lenço umedecido. Se você é novo no Japão, o foco na limpeza pode parecer quase obsessivo no início. Mas dê um tempo, e logo você se encontrará se adaptando às ruas impecáveis, à ausência de lixo e aos rituais culturais em torno da higiene. E então, quando você viaja para qualquer outro lugar na Terra, isso te atinge. Porque os outros vivem como animais de celeiro. Dito isso, fato número 6, jogar seu lixo em público pode ser muito difícil. Surpreendentemente, há poucas lixeiras em locais públicos. No Japão, as pessoas geralmente guardam seu lixo consigo, até chegarem em casa para descartá-lo. Passeando com seu cachorro, leve esse resíduo para casa e jogue-o no vaso sanitário. Sem mencionar que, em 1995, a seita Aonshin Rikyo plantou gás sarin em áreas públicas, especificamente em muitas lixeiras, o que levou à remoção de muitas delas. Portanto, esteja preparado e leve uma pequena bolsa para descartar qualquer lixo que você produza enquanto estiver fora. Fato número 5. A separação de lixo no Japão é uma arte e uma tarefa. No Japão, as pessoas são incentivadas a descartar seus resíduos em casa, pois devem separá-los meticulosamente em diferentes lixeiras de reciclagem, além das categorias de papel e plástico. O lixo geralmente é separado em lixo queimável, lixo não queimável, lixo reciclável e lixo de grande porte. Os itens recicláveis são ainda mais divididos em categorias dependendo do município, como garrafas, latas, garrafas plásticas, latas de aerossol, etc. O cronograma de coleta de lixo também é muito específico para cada bairro, então as pessoas devem saber que lixo levar para fora em qual dia da semana. Mas não é difícil para pessoas que foram treinadas para limpar desde o nascimento. Fato número 4. Gaku Soji ensina os alunos a limpar. As escolas japonesas geralmente têm equipe de manutenção em vez dos zeladores tradicionais das escolas americanas. Nas escolas japonesas, diariamente os alunos limpam suas salas e áreas comuns, sendo organizados pelos professores em grupos com diferentes tarefas de acordo com o dia. A ideia não é apenas ensinar aos alunos como cuidar de seu ambiente e pertences, mas também promover um senso de responsabilidade pela manutenção das áreas que eles usam. Fato número 3. A roupa é determinada pela data, não pelo clima. Essa regra não dita é prevalente em todo o Japão, especialmente nas escolas. Em muitas escolas, os alunos não podem usar seus uniformes de verão antes do 1º de junho, não importa o quão quente esteja, ou seus uniformes de inverno antes do 1º de dezembro, mesmo que esteja congelando. Algumas escolas são menos rigorosas sobre essa regra, mas mesmo no dia a dia, usar camisas de manga curta fora do verão pode render olhares estranhos e perguntas se está frio, mesmo com mais de 26 graus Celsius lá fora. Fato número 2. As escolas funcionam de uma maneira muito única. Estudantes japoneses geralmente têm mais dias letivos e responsabilidades que seus equivalentes ocidentais. O ano letivo vai de abril a março, e as escolas costumavam ter meio período aos sábados, embora essa prática esteja lentamente desaparecendo. Na sua sala de aula, os alunos ficam o dia todo, enquanto os professores se deslocam a cada período. Por fim, os alunos recebem muitas tarefas, que professores e outros funcionários normalmente lidariam em escolas não japonesas, não apenas limpando salas, mas também fazendo a chamada
e recolhendo a lição de casa. O Japão geralmente acredita em tornar as crianças responsáveis e é por isso, fato número 1, é normal ver crianças em idade escolar fazendo recados. Ao contrário de outros países onde as crianças às vezes não aprendem a arrumar a cama até saírem de casa, ou mais tarde, no Japão as crianças são incentivadas a serem muito independentes desde cedo. O fato de o Japão ser um país incrivelmente seguro, obviamente permite que os pais confiem que seus filhos estarão bem por aí. O que pode ser o motivo de eles enviarem as crianças para a mercearia ou para a escola a pé ou de metrô a partir dos 6 ou 7 anos de idade. Algo que faria com que os serviços de proteção à criança fossem acionados em outros países. Obrigado por se juntar a mim hoje, eu espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, por favor considere se inscrever e ativar as notificações, realmente faz a diferença. Obrigado novamente e até a próxima no Matchback.